Red Bull Bragantino tem um dos melhores ataques do campeonato e também aproveitamento de líder contra os times da parte de baixo da tabela. Olá pessoas, aqui mais um vídeo do DP Channel, eu sou Rodrigo Seixas. Hoje aqui no RS Análises eu vou falar sobre como funciona o ataque do Bragantino, como é que o Bragantino tem marcado tantos gols e como é que ele tem ido bem contra os times da parte de baixo da tabela, da metade para baixo, né? Eu contei do 10º até o 20º, 11º até o 20º, e daí eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Antes, falar um pouco dos patrocinadores. O canal é patrocinado pela Farma Souza, pela Fatec de Bragança Paulista, pela Oregon Estacionamentos e pela RV Sistema de Segurança. Então é isso, vamos falar sobre o ataque do Bragantino e sobre essa qualidade que o Bragantino tem tido contra os times da parte de baixo da tabela. Eu até peguei os dados, né, e olhei jogo a jogo. O Bragantino já fez 11 jogos contra os times da parte de baixo da tabela e somou 24 pontos nesses jogos, aproveitamento de 72%. Um time que tem exatamente esse mesmo aproveitamento contra esses times, né, também 11 jogos, é o Palmeiras. O Palmeiras também tem 72% de aproveitamento nesses jogos e os dois times têm exatamente 7 vitórias, 3 empates e só uma derrota. O Bragantino perdeu do Botafogo. E eu acho que isso mostra como o Bragantino está conseguindo fazer valer a qualidade do elenco que tem. O elenco do Bragantino é bom, ele tem algumas deficiências, tem, mas é melhor do que a maioria dos times do campeonato. Então, quando o Bragantino tem um elenco melhor, enfrenta o adversário que tem um elenco inferior, o Bragantino consegue se sobressair no jogo e tem conseguido vencer os jogos agora, principalmente na metade para frente do primeiro turno, quando o time deu uma melhorada ali e conseguiu fazer valer melhor os jogos em que joga melhor e consegue vencer, porque o Bragantino teve alguns momentos em que não conseguia jogar melhor e teve alguns momentos que até jogando melhor perdia, como aconteceu, por exemplo, na Copa do Brasil, quando até mesmo jogando melhor que o Goiás, perdeu jogos. Agora isso tem sido um pouco mais raro, né? Acho que a última vez que o Bragantino jogou melhor que o adversário e perdeu foi contra o Botafogo, inclusive, que foi a única derrota do Bragantino para um desses 10 últimos colocados do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que isso tem muito a ver também com a qualidade do ataque. O ataque do Bragantino tem 31 gols marcados, é o segundo melhor ataque, só atrás do Palmeiras, que tem 33, e o Bragantino consegue ser muito eficiente na produção, mas muito porque cria muito. O Bragantino cria mais ou menos 15 finalizações por jogo e cria muitas chances. Talvez, se o Bragantino tivesse um jogador mais artilheiro, né, um matador melhor, como teve em 2020 e teve o Claudinho ali até como artilheiro do campeonato, agora não tem mais, né? Por exemplo, o artilheiro do time no campeonato é o Alejandro, que tem 5 gols. São poucos gols, né, se você for ver. O Bragantino tem 13 jogadores que fizeram gol no campeonato. Então você vê como os gols são bem distribuídos, porque o time cria bastante, mas não tem necessariamente um jogador que seja o definidor, né? Sei lá. Você tem times como o Goiás, que tem o Pedro Raul, que marca a maior parte dos gols. Ou, por exemplo, o Fluminense, que cria muito também, mas a maior parte dos gols é feita pelo Cano. No Palmeiras, que também é o time que tem mais gols. Até tem uma boa distribuição, são 12 jogadores que marcaram gol, mas muito dos gols são ou do Rony ou do Gustavo Gomes, que eles têm 7 cada um. No caso do Bragantino é muito bem dividido, tem vários jogadores com 1, com 2, com 3, então mostra como o time não depende tanto de um jogador para fazer gols, o que é bom, mas também mostra como também falta, entre aspas, esse jogador para definir melhor os jogos, e talvez seja uma posição que seria interessante para o Bragantino numa partida um pouco mais complicada, talvez com um time um pouco mais forte defensivamente, que vai exigir menos espaço, menos tentativas para o ataque concluir uma jogada em gol, e talvez ter um artilheiro, um cara que seja um bom definidor, não precisa ser necessariamente um 9, né? Acaba ajudando bastante o time. O Barbieri até falou um pouco sobre isso, né? Que o time cria bastante na coletiva, e é verdade, o Bragantino nos últimos anos foi criando uma ideia de jogo muito bem estabelecida. Eu já falei algumas vezes aqui sobre o jogo de posição do clube dentro de campo, né? O clube montou um elenco interessante, o clube conseguiu manter bastante tempo o técnico, que criou esse time que tem algumas nuances dentro dos jogos em que o time sabe fazer, que consegue se entender, movimentações diferentes de jogadores.
posicionamentos. O time está cada vez mais natural nessas coisas, porque tem muitos jogadores lá que estão há bastante tempo trabalhando junto, na mesma ideia, na mesma filosofia e com os mesmos fundamentos de jogo, ideias para atacar e para defender. Então acaba sendo mais fácil, né? E o ataque acaba produzindo bastante por causa disso. Como eu falei em outro vídeo, o time usa bem entrelinha, o time sabe inverter bem as jogadas, o time aparece bastante na frente, tem volume. E isso ajuda muito, né? O jogo contra o Juventude nesse fim de semana mostrou um time que produziu bastante de novo. Acho que poderia ter produzido às vezes com uma qualidade um pouquinho melhor, não foi um dos melhores jogos do Bragantino, mas conseguiu fazer gol. Com o Elin, que é um cara que não tem tantos gols assim no campeonato. Só acho que nesse jogo o time deixou o jogo um pouco aleatório ali no final e complicou um pouco a partida, que talvez pudesse ter sido mais fácil, né? Eu acho que o Bragantino poderia ter vencido esse jogo até com uma facilidade maior. Não foi o caso, mas ainda assim jogou melhor, conseguiu vencer e vai indo bem no campeonato. Acho que se manter esse padrão, pode conseguir o que almeja, que é pegar uma Libertadores, tentar ficar entre os primeiros do campeonato. Parece que se seguir isso daí, vai conseguir. Agora, para começar a disputar com os principais times do Brasil, acho que ainda falta um pouquinho. Talvez um pouco de maturidade, sim, mas falta um pouco mais de jogador, um pouco mais de qualidade nesses jogos contra times mais fortes, né? Contra o Fluminense ficou bem claro que o Bragantino foi superado e acabou perdendo o jogo, porque não jogou melhor que o adversário. O adversário jogou melhor, criou mais, foi o time que dominou mais a partida e o Bragantino perdeu. Isso tem acontecido algumas vezes quando o Bragantino pega times que são acima do dele. O Bragantino agora vai enfrentar o Atlético Goianiense, outro time que está na parte de baixo da tabela, então vamos ver se o Bragantino faz outro bom jogo com times nessa situação. E depois vai pegar até que uma sequência mais complicada lá pra frente, então a gente vai ver mais ou menos como é que o time vai se sair nesses jogos, onde a exigência é maior, mas nesse momento a confiança do time também é maior, então vamos ver se o time consegue ter um desempenho melhor nesses jogos. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo aqui no DP Channel, falando um pouco sobre ataque, falando um pouco sobre o Bragantino vencer os times da parte de baixo e tá conseguindo bons resultados e chegando cada vez mais lá em cima na tabela. Então é isso, até o próximo RS Análises aqui no canal.